Peraí. Ok, agora foi. Certo. Gostei de chamar o sujeito de sus. Achei muito boa a nomenclatura que vocês usaram. Voltando, então. Então, tem uma situação que é um gráfico, agora apaguei tudo, né? Temperatura aqui no eixo Y e tempo no eixo X, diferente do gráfico anterior. Ele está falando que tem água na panela e ele deu a massa inicial de água, 0,2 quilogramas, ou 200 gramas. A potência fornecida aí pelo fogão, ela é constante. O que significa falar que a potência é constante? O fogão está fornecendo a mesma quantidade de calor num certo intervalo de tempo. Então, para cada 1 segundo, por exemplo, ou para cada 1 minuto, ele fornece sempre a mesma quantidade de calor. Mais informações que eu tenho. O calor latente de vaporização da água. Calor latente, L. De vaporização, eu vou pôr um Vzinho aqui embaixo, só para lembrar que é o meu L de vaporização, não é o de fusão, não é o de condensação. Ele vale 540 calorias por grama. O que significa que para vaporizar 1 grama de água, eu tenho que fornecer 540 calorias. O problema quer saber quantidade de calor absorvida pela água no primeiro minuto. Então, quando o meu intervalo de tempo é de 1 minuto, primeiro minuto, né? Qual foi a quantidade de calor que essa água absorveu? Então, primeira coisa que eu vou pensar em olhar o gráfico. Primeiro minuto. Tá aqui, ó. O que aconteceu com a água no primeiro minuto? A água estava a 20 graus Celsius. Isso quer dizer que essa água, ela era líquida. O tempo foi passando e no final de 1 minuto eu tinha a 100 graus Celsius água líquida. É uma reta crescente, o que significa que a temperatura está mudando. Se a temperatura está mudando, nessa primeira reta que eu tenho aqui, no meu primeiro minuto, trata-se de uma situação que eu tenho calor sensível. Quando eu olho para o gráfico e eu percebo que de 1 minuto até 3,7 minutos, a minha reta do gráfico está paralela ao eixo do tempo, dizendo para mim o seguinte: o tempo foi passando e a água estava sempre a 100 graus Celsius, a temperatura dela não mudou. O que significa que, se a temperatura não mudou, o calor é calor latente. A 100 graus Celsius, a água está deixando de ser líquida e passando a ser vapor. Então, é um calor latente de vaporização. No item A, como eu quero no primeiro minuto, eu vou usar a expressão MC ΔT. Por que MC ΔT? Porque essa aqui é a equação do calor sensível. Qual é a massa de água que eu estou aquecendo? A massa de água que eu estou aquecendo é 0,2 quilogramas, que é o mesmo que 200 gramas. Eu vou usar aqui em gramas, porque as unidades do meu problema vão estar em gramas também. Então, 200. Calor específico da água. Nessa situação, que a água estava a 20 graus Celsius e foi para 100 graus Celsius, não está aqui no problema, mas vocês já vão saber daqui a pouco de cor esse valor, porque ele vai ser usado em todos os problemas que envolvem água. O calor específico da água líquida, ele vale 1 caloria por grama grau Celsius. Deveria estar aqui no enunciado, tá? Não está, mas a gente pode usar do exercício anterior. Então, eu tenho o calor específico, é 1. Variação de temperatura foi de 20 para 100. De 20 para 100, ela variou 80 graus Celsius. Com isso, eu consigo descobrir a quantidade de calor
fornecida para essa água. Então, o fogão forneceu 16.000 calorias, eu sei que é calorias por causa aqui do Czinho, ó, calorias, durante o primeiro minuto. Então, com isso, eu respondi o item A do meu problema. No primeiro minuto, foi fornecido 16.000 calorias. E a água não mudou de estado físico, pessoal. Agora, vamos olhar o item B. O item B quer saber a massa de água que vai permanecer na panela, no estado líquido, é claro, depois de 3,7 minutos de aquecimento. O que significa que do meu primeiro minuto até o meu minuto 3,7, eu fui fornecendo calor, tá? Forneci calor aqui nesse trecho. Porém, a quantidade de calor que eu forneci não é suficiente para evaporar toda a água. Vai ficar água dentro da panela. E o problema é saber quanto de água vai ficar dentro da panela. Então, o que eu vou fazer para descobrir? Eu sei que de 1 minuto até 3,7 minutos, aqui se passou 2,7 minutos de aquecimento. Então, nesse período aqui, ó, o fogão funcionou por 2,7 minutos. Eu vou tentar descobrir qual foi a quantidade de calor que o fogão forneceu nesses 2,7 minutos. Como é que eu faço isso? Eu sei que a potência do fogão, ela é energia sobre tempo, isso é potência. Só que essa energia que eu vou falar aqui, eu vou chamar de energia térmica, eu vou chamar de calor. Até as aulas anteriores, era variação de energia por tempo. Essa energia podia ser cinética, potencial gravitacional, elástica. Agora, como eu estou em calorimetria, essa energia é térmica, quantidade de calor. Eu tenho a potência ou não? Não, eu não tenho a potência, tá? Mas eu consigo descobrir o quanto de calor foi fornecido através dessa potência. De que maneira? Eu posso até calcular essa potência se eu quiser. Mas se eu olhar no item A, eu sei que a quantidade de calor fornecida foi de 16.000 calorias. Tempo que demorou para fazer isso foi 1 minuto. Pensando no item A, tá? Eu forneci nesse trechinho aqui, no primeiro minuto, que era calor sensível, 16.000 calorias. E aí eu posso calcular aqui com uma regrinha de 3, qual foi a quantidade de calor nesse intervalo de tempo de 2,7 minutos. Ou eu calculo a potência aqui, ó, como 16.000 sobre 1 minuto, e aí eu tenho a potência em calorias por minuto, ou eu faço uma regrinha de 3, 16.000 calorias em 1 minuto, quantas calorias em 2,7 minutos? Minha intenção é descobrir a quantidade de calor que o fogão forneceu para a panela nesse intervalo de tempo. Então, eu vou fazer o 2,7 multiplicado pelo 16.000, o que vai me dar 43.200. Unidade disso, calorias, tá? Mas não era essa a pergunta, ok? Vamos continuar o problema. Se eu usar a expressão ΔQ igual a M vezes L, eu consigo descobrir esse M aqui, ó. Aqui tem que prestar bastante atenção no que eu vou falar. Esse M que aparece na minha expressão aqui do calor latente, eu não posso esquecer que esse M corresponde à massa que vaporizou, que virou vapor. Tá? Se tudo virou vapor, esse M vai ser os 200 gramas. Mas aqui ele não disse que tudo virou vapor. Então, eu não posso substituir esse M por 200 gramas. Quantidade de calor que eu forneci para a água, 43.200. O M que vaporizou, eu não sei. Mas o L de vaporização é 540.
Tá, e se eu não quisesse usar essa equação, eu posso fazer uma regrinha de 3. Qual é a regrinha de 3? Se eu pegar o L de vaporização, ó, o que o L de vaporização me diz? Que eu preciso de 540 calorias para vaporizar 1 grama. Eu tenho 43.200 calorias. Quantos gramas de água eu vou conseguir vaporizar? Então, posso usar a equação ou posso usar a regrinha de 3. Se eu usar a equação ou a regrinha de 3, eu vou chegar no mesmo resultado. Isto é, eu vou chegar num resultado que vai me dar um M igual a 80 gramas. Tá? Mas eu ainda não respondi o problema. Por que eu não respondi o problema? Porque o problema era a quantidade de água que fica na panela. Tá? Inicialmente, eu sei quanto é que eu tinha de água líquida. Eu tinha, inicialmente, 200 gramas de água líquida. Eu sei quanto eu vaporizei. Virou vapor, 80 gramas. O que significa que se eu tinha 200 gramas de água líquida, eu perdi 80, porque virou vapor. Ficou dentro da minha panela 120 gramas de água líquida. Ok? Então, minha resposta é 120 gramas. Ou 0,12 quilogramas. É um exercício bonitinho, na minha opinião. Eu vou tirar todos esses meus rabiscos e vou deixar a resolução de PowerPoint para vocês, tá? E aí vocês copiam enquanto eu faço a chamada. Se ficar muito difícil para vocês enxergarem, aí vocês me avisam, eu paro a chamada e deixo vocês copiarem. Se vocês acharem que ficou muito pequenininha, aí a minha resolução, nossa, não dá para ver, tá pequeno demais. Eu gosto desse exercício, sabe, Daniel? Eu sou meio suspeita para falar dele. Mas é um exercício que eu diria para você, olha, se fosse um exercício de vestibular, isso aqui seria a cara da Unicamp, tá? Esse aqui é um exercício que eu acho bonitinho, um exercício que teria, assim, a carinha de um exercício proposto pela Unicamp, aí uma segunda fase, que não tem múltipla escolha, né, para uma faculdade de engenharia. É um bom exercício para isso. A lista eu já mandei, Daniel. A lista para vocês. Ah, não mandei não, desculpa. Não mandei não, olha, eu viajei, eu vou mandar segunda-feira, Dani. Na próxima segunda, tá? Mas eu não sei se eu coloquei ela já no e-book de vocês. Precisa dar uma olhadinha. Se bobear, ela já tá no e-book. Porque eu coloco no e-book antes de mandar para vocês. E se não tiver lá, amanhã, com certeza, ela vai estar, para eu não esquecer de pôr na segunda-feira no e-mail. A última lista de fluxo de calor, ela está corrigida sim, Murilo. Eu só acho que eu não encaminhei ela para vocês, porque eu levei um tempo lá conferindo as fotos e coisa e tal, eu acho que eu acabei esquecendo de fazer o envio. Mas amanhã, eu estou enviando certinho. Mas elas estão corrigidas, Murilo. Elas só não estão com devolutiva para vocês. Tá só para mim ainda a correção, tá? Vamos à nossa chamada. Hoje é dia 5. Pessoal, estão conseguindo enxergar a tela para copiar? Vocês copiam ou tiram print? Não sei. Eu quero fazer mais um probleminha aí com vocês, antes de entrar em equilíbrio térmico, tá bom? Vamos à chamada, pelo menos metade da chamada. André Silva, tá por aí? Põe um S para mim no chat, André. Salve, salve, André. André Vinícius. Oi, André Vinícius. Arthur Costa. Salve, salve, Arthur. Carol, cadê você, Carolzinha? Tá por aí?
Se tiver, dá um oi para nós. Daniel, cadê o Dani? Aê, Daniel. Diego tá por aí. Du tá por aí. Efraim. Salve, salve, Efraim. Felipe. Salve, Felipe. Gabi. Gi. Gui. João Honorato. Salve, salve, Gui. João Honorato tá por aí. Ah, meu Deus, gente, começou a faltar nas minhas anos. Não acredito. Puxa a orelha do João. João Pedro. O Carvalho Santos. Tá aí? O João Pedro Salmento Moraes. Não. José William. José William tá por aí. Ju, cadê a Ju? Salve, salve, Ju. Léo. Oi, Ju. Cadê o Léo? Não. Letícia, cadê a Lelê? O Léo tá sem energia? Ela é. Oi, Lê. Que triste. Lorenza, cadê a Lorenza? É muito chato ficar sem energia elétrica em casa. Lorenza tá aí. Lorenzo. Salve, Lorenzo. Lucas Eduardo. Oi. Lucas Fernandes. Tá aí também. Salve, salve, Luquinhas. Matheus Estevam. Matheus Gonçalves. Micael. Salve, Matheus Estevam. Salve, salve, Micael. Murilo. Salve, Murilo. Nicolas. Salve, Nicolas. Paulo Roberto. Pessoal, daqui a pouquinho eu continuo a chamada. Eu posso mudar a tela para o próximo exercício, para a próxima situação? Ou tem alguém copiando? Na verdade, não tem uma fórmula para o Léo criar energia, porque energia a gente não consegue criar, Daniel. Energia a gente só consegue transformar. Então, o que o Léo pode ter na casa dele é uma bateria para o celular dele, carregada nessas situações, um 4G que ajuda também nessas situações. Agora, se for computador, aí não tem como, a não ser que ele tenha bateria extra aí para computador com bateria carregada, mas aí ele precisa emparelhar com algum equipamento que dê acesso à internet para ele, que não seja um Wi-Fi. Certo? Ou então ele pode gerar energia elétrica pedalando uma bicicleta na casa dele, tá? Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Ele pode fazer essas coisas aí deste gênero. Põe um ratinho para correr dentro de uma gaiola, que injusto, não pode não, coitado do ratinho. Pessoal, esse aqui eu acho que eu consigo fazer na tela, porque a resolução dele está no outro slide. Então, esse aqui eu acho que a gente resolve aqui mesmo, nessa telinha que eu estou agora. Vamos dar uma olhadinha nesse próximo exemplo, tá? Depois eu falo de equilíbrio térmico. A parte de equilíbrio térmico, na minha opinião, é uma parte bem legal. É a parte mais gostosa de calorimetria, na minha opinião, é equilíbrio térmico. Olha, com o preço da gasolina, eu não aconselho a fazer nenhum gerador que use gasolina, não. Tá? Sem contar que é muito perigoso, corre o risco aí de uma explosão. Então, eu não aconselho nenhum gerador com gasolina. Prefiro que ele gere bicicleta. Pelo menos ele perde calorias, né, transformando a energia dele em... Então, álcool não é não. O álcool pode ser um pouquinho mais barato, Arthur. Porém, ele é um combustível explosivo, né? Então, não é muito aconselhável. Ah, não ia sumir, não. Quem sabe ele ficar com as pernas mais grossas. É, tem que tomar cuidado, né?
Não sei se ele é uma pessoa cuidadosa, mas tudo bem. Vamos lá. Nessa situação, vamos ver o que o problema nos diz. Ele já é magro, então ele põe alguém da família dele para pedalar, Lourenço. Alguém que não seja magro. Pronto, resolvido o problema. Só não vai pôr rato, né, para pedalar, né? Não é justo com rato. Então, vamos lá. Um corpo inicialmente sólido, de massa 80 gramas, então, tá ali a massa no enunciado, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indica o gráfico. Então, vamos olhar o gráfico. No eixo Y aparece para nós temperatura em graus Celsius. No eixo X aparece quantidade de calor em calorias. Tá? O que o problema quer? A temperatura de fusão de substância. Lembrando, fusão é a passagem de qual estado físico para qual estado físico. Preciso lembrar isso aí, né? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. No gráfico, onde acontece essa tal de fusão? Eu sei que o corpo era inicialmente sólido. Então, isso significa que a 100 graus Celsius, que foi onde a minha situação do problema começou, ele estava no estado sólido. Quando eu olho o gráfico, eu sei que ele foi recebendo energia, recebendo energia, recebendo energia. À medida que ele ia recebendo energia, a temperatura ia aumentando. Então, nesse primeiro trecho aqui do gráfico, o que eu consigo observar nesse primeiro trecho? Variação de temperatura. Se tem variação de temperatura nesse primeiro trecho, isso significa aqui para nós que é um calor do tipo sensível. Ele recebe calor até atingir a temperatura de 200 graus Celsius. A reta está crescente nesse trecho. Depois, se eu olhar o que está acontecendo, de 100, peraí que eu vou tentar trocar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. De 100 até esses 300 calorias, nesse trecho aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, o que eu observo que acontece nesse trecho que eu pintei de amarelo? Eu forneci energia, fui fornecendo aqui energia, ó. E o que acontece com a energia que eu forneci? Ela não mudou a temperatura do corpo, a temperatura ficou 200. O que significa que, nesse trecho, o calor é latente. Isso é, eu forneço energia, não muda de estado físico. Ah, Glaucia, sempre que a reta estiver assim, paralela, estiver na horizontal, é calor latente? Sim, é calor latente. Aí, quando a reta estiver inclinada, é calor sensível? Sim, quando a reta estiver inclinada, é calor sensível. Isso ajuda a gente nas resoluções. Então, eu já sei que no primeiro trecho foi sensível, no segundo latente, no terceiro aqui também vai ser calor sensível. Na primeira situação, ele era sólido. Nesse trecho está ocorrendo fusão. E aqui eu estou aquecendo esse produto, que já é um produto líquido. Então, essa partezinha aqui do meio, deixa eu apagar aqui, ó, essa partezinha aqui do meio, representa a fusão, a passagem do sólido para o líquido. Então, em que temperatura aconteceu a fusão, a passagem do sólido para o líquido? Olhando no gráfico, a temperatura de fusão vale 200 graus Celsius. Eu não vou fazer conta, eu estou analisando o gráfico. Tá. Aí ele quer em seguida o calor latente de fusão. Aqui é só prestar atenção, é interpretação mesmo, interpretação não só do texto escrito, é interpretação do gráfico. Precisa saber o que esse gráfico significa, tá? Então, o item B, ele está pedindo no item B, calor latente. Eu preciso lembrar que o calor latente, ele não é o meu ΔQ, ele é aquela letrinha L. E esse calor latente, ele tem como unidade a quantidade de calor que eu forneço para cada 1 grama mudar de estado físico. Então, eu vou olhar no gráfico. O que eu sei do gráfico? Que eu precisei fornecer de 100
até 300 calorias nesse trecho da fusão. Então, se eu tive que fornecer de 100 até 300 calorias, isso significa que eu forneci nesse trecho 200 calorias só para ele entrar em fusão, só para deixar de ser sólido e passar a ser líquido. Então, eu vou dizer que o meu L, ele é 200 calorias, só que eu não aqueci 1 grama só, eu aqueci 80 gramas dessa substância. Então, eu vou pegar o 200 e vou dividir por 80 para saber qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama só mudar de estado físico. E aí, eu sei que eu vou ter que fornecer 2,5 calorias para cada 1 grama dessa substância mudar de estado físico. Então, a resposta do A foi uma análise e a resposta do B já foi uma continha a partir de um ponto aí do meu gráfico. Vamos para o item C. O que o item C quer saber? O item C quer saber o calor específico no estado sólido. Onde que ele é sólido, gente? Ele é sólido nessa primeira reta aqui, ó. Nesse trecho que eu pintei de verde, eu sei que ele é sólido. Nesse trechinho aqui, ó. Se eu quero calor específico, eu tenho que lembrar que o calor específico eu represento pela letra C minúsculo. Onde aparece o calor específico? Na minha expressão, ΔQ igual a MC ΔT. Quanto vale o ΔQ? Vou olhar aqui, ó. Ele foi de 0 até 100 nesse primeiro trecho. De 0 até 100, a quantidade de calor que eu forneci foi 100 calorias. Qual era a massa mesmo? Está lá no enunciado, 80. O calor específico é o que eu quero saber. Mas quanto variou a temperatura nesse trecho que está em verde? Inicialmente, perdão, aqui em cima. Inicialmente ela é 100, então ela começou no 100 e ela foi até o 200, ó, foi de 100 para 200. De 100 para 200, a temperatura variou 100 graus Celsius, ou 200 menos 100. Eu vou deixar 200 menos 100, que é para vocês lembrarem da onde veio, tá? Variação de temperatura, 200 menos 100. Daqui eu tiro, então, que 100 é igual a 80. É isso aí mesmo, Daniel. 80 vezes C vezes 100. Que é o mesmo que 100 igual a 8.000 vezes C. Então, eu vou pegar o 100 e dividir por 8.000. Vai dar um número pequenininho. Não é 8.000 dividido por 100, gente. É 100 dividido por 8.000. O que vai dar? 0,0125. Agora, unidade. Calorias por grama graus Celsius. Não posso deixar de pôr a unidade, tá? Com isso, respondemos aí o item C. Agora, precisamos fazer o item D. O item D, ele está pedindo o que para nós? O item D está pedindo para nós também calor específico, mas aí ele quer no estado líquido. Então, ele começou sólido, fundiu, e aí eu tenho líquido aqui, ó, nesse trecho aqui, que ele está líquido, eu estou aquecendo ele. Então, nesse trecho que eu pintei de azul, como eu estou aquecendo um líquido, aí é calor sensível. Se é calor sensível, eu vou usar a expressão ΔQ igual a MC ΔT. De novo, ele quer o C, calor específico. Quantidade de calor fornecida nesse trecho aqui, ó, de 300 até 600. De 300 até 600 foram fornecidas
300 calorias. Massa desse corpo, 80. O calor específico é o que eu quero. E a variação de temperatura que ele teve? Inicialmente, a reta, ó, olha a reta, começou no 200 e a reta terminou no 300. Então, vai ser 300 menos o 200. Ok? Vou ficar, então, com 300 igual a 80, que multiplica C, que multiplica 100 de novo. O que vai me dar 300 dividido por 8.000. Cuidado, porque vocês, às vezes, invertem essa operação matemática. O 8.000 é que está multiplicando, é ele que vai passar dividindo. E 300 dividido por 8.000 dá um número também bem pequenininho. Ele vai me dar 0,0375. Unidade que eu vou pôr aqui na minha resposta. Calorias por grama graus Celsius. Ok? Não, Daniel, é da água líquida. A água líquida precisa receber 1 caloria para elevar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água. Aqui é um corpo qualquer. Cada material tem um calor específico diferente, Daniel. Tá certo? Então, não é água, não é ok? E aí, esse é o último. A gente às vezes, trabalha tanto com a água nos exercícios que a gente acaba achando que todos eles são com água. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Enquanto vocês copiam esse trechinho, tiram foto, eu não sei o que vocês fazem aí do outro lado. Eu vou terminar aqui minha chamada. Eu parei no Pedro Salles. Pedrinho tá aí, põe um salve para mim, Pedro Salles, se estiver na aula. Você bebe água no estado sólido, né? Você ingere, você engole gelo. E se você engolir gelo, eu concordo que você bebe água no estado sólido. Agora, se você não estiver engolindo gelo, você mastiga, então você transforma ele em líquido. Cadê a Poli? Dá um oi para mim, salve, salve, Poli. Raíssa, vai mandar ele enxugar gelo, tadinho. Salve, salve, Raíssa. Ricardo, cadê o Ricardo? Salve, Ricardo. Richard. Richard tá por aí? Salve, Richard. Juan. Salve, salve, Juan. Samuel. Não. Tiago. Tiago tá aí. Boa noite, Titi. Vinícius Gavon. Vamos ver o que o Oru vai pôr para nós hoje? Vinícius, Oru. Olha lá. Ih, hoje tá bad. Como assim, Vinícius, Oru? Cadê a Vitória? Vi, cadê você? Salve, salve, Vi. Gente, fica esperando aí você pôr a carinha, pôr os emojis aí. Põe o dedinho para baixo. Para com isso. Faz isso não com a gente. Ícone da sala. Pessoal, vou para outra situação com vocês. Então, tenho aí alguns exemplos de calor sensível, calor latente. Posso tirar esse slide? Esse aqui eu não vou pôr a resolução de PowerPoint, não. Vou deixar só essa tela mesmo. Tá? Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim no chat. Eu volto à tela. Eu fechei minha luzinha. Olha como eu sou esperta. Agora ela não vai querer abrir. Olha lá, o Lorenzo tá aprendendo. Que isso, Lorenzo? Com sono, Lorenzo. Nem vou falar para você tomar café agora, Lorenzo, que tá tarde da noite para você tomar café, Lorenzo. Tem que dar uma lavada aí no rosto para acordar, Lorenzo. Coloquem aí no caderno de vocês o título Equilíbrio Térmico, porque é o assunto que eu vou começar na aula de hoje.
Eu vou começar falando de situações de equilíbrio térmico sem mudança de estado físico. Você dormiu bem, Lourenço? Que bom. Eu não vou dizer que eu dormi bem, assim, dormi bem, mas eu dormi pouco essa noite. Eu não dormi, acho que eu dormi umas 4 horas só nessa noite passada. Então, vamos falar de equilíbrio térmico. Para eu falar de equilíbrio térmico, eu vou ter sistemas que nós vamos chamar de sistemas isolados, tá? Então, eu vou pegar uma situação e eu vou isolar essa minha situação. Eu não deixo esse sistema trocar energia com o meio externo, tá? Vamos supor que nesse meu sistema que está isolado aqui, uma região da minha casa isolada, não vai trocar energia com outra parte nenhuma da casa, eu pegue um copo e coloque água dentro desse copo, tá? Se eu pego um copo e coloco água dentro desse copo, algumas informações dessa água eu sei. Eu sei a quantidade de água que eu coloquei no copo, então eu sei a massa da água. Essa água é líquida, então eu sei o calor específico dessa água, é 1. Eu sei, se eu colocar um termômetro lá dentro, a temperatura inicial que está essa água. Então, eu sei algumas coisas dessa água que eu peguei ali de uma torneira. Vamos supor agora que eu pegue um pedaço de metal, uma colher, qualquer coisa que eu tenha colocado no fogo. Isso aqui está quente, bem quente. A água eu peguei lá da torneira, mas eu peguei alguma coisa aqui com a temperatura muito alta. Se eu sei a massa desse negócio, sei também o calor específico dele, e sei que ele está numa temperatura inicial muito alta. Eu pego esse negócio que está numa temperatura inicial muito alta e coloco aqui dentro. Quando eu coloco esse objeto dentro da água, o que vai acontecer nessa situação? Como a temperatura desse meu objeto é maior do que a temperatura da água, então aqui é a temperatura do objeto, que está em vermelho, e o que está aqui em preto, para mim, é a temperatura da água. Tá? Então, a temperatura do meu objeto está maior do que a temperatura da água. O que vai acontecer? O objeto, ele vai começar a perder energia. Então, a tendência que ele tem é de transferir energia térmica para a água. Então, eu vou ter um fluxo de calor aqui, ó. Ele está aqui dentro. Então, ele perde calor para a água. Ele vai perder calor para a água até que momento? Ele perde calor para a água até o momento em que a temperatura final desse objeto fica igual à temperatura inicial, tá? A temperatura final da água, tá? Quando as duas temperaturas se igualam, não tem mais fluxo de calor, não tem mais troca de calor. Se não tem mais troca de calor, isso significa que esses dois objetos entraram em equilíbrio térmico. Como é que eu resolvo as situações de equilíbrio térmico? Eu sempre vou ter um corpo que vai perder calor, que é o que tem maior temperatura, e eu sempre vou ter um corpo que vai ganhar calor. Quem é que ganha calor? Aquele que tem temperatura mais baixa. Quanto que o corpo que tem temperatura mais baixa vai ganhar de calor? Ele vai ganhar exatamente a quantidade que o outro corpo vai perder. Então, eu posso escrever assim, ó. Toda quantidade de calor que o meu objeto perde, ela é igual à quantidade de calor que a água ganha. Tá? Só que se a água está ganhando, isso quer dizer que o objeto tem quantidade de calor a menos. Então, ó, eu pus um sinalzinho de menos aqui, ó. A água ganha
Opa, não era isso que eu queria. Ai, minha luzinha tá ficando doida. Pera lá. Aí, agora ele grifou. A água ganha exatamente aquilo que o objeto perde. O que me indica que ele perde esse sinalzinho aqui, ó, de menos, tá? A água perdeu. A água ganhou aquilo que o meu objeto tem a menos. Eu vou escrever todos esses termos do lado esquerdo. Então, eu vou ficar assim, ó, do lado direito, perdão. Se eu passar essa quantidade de calor que o meu objeto perde de um lado para o outro, eu troco de operação matemática. Isto é, eu fico com quantidade de calor que a água ganha, que a água ganha, mais a quantidade de calor que o meu objeto perde, isso é igual a zero. Ó, eu passei isso aqui para o outro lado. A lista vai chegar até equilíbrio térmico, Lucas. Tá? Eu não tenho muitos exercícios disso aqui, não. Não pensa assim, nossa, que quantidade absurda que a gente tem de exercícios desse tipo, tá? Tem alguns só, não dá pra gente fazer tantos assim, ok? Então, sempre que eu tiver uma situação de equilíbrio térmico, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que tem um corpo que tem temperatura maior do que o outro. Aquele que tem temperatura maior, perde. Aquele que tem temperatura menor, ganha, tá? O corpo que ganhou, ele só ganha a quantidade de energia que o outro perdeu. Isso quer dizer que se a água perdeu 5 calorias, se o objeto perdeu 5 calorias, ele tem 5 calorias a menos. Isso quer dizer que a água ganhou 5 calorias. Tá? Se meu objeto tem a menos, é porque a água tem a mais. Se meu objeto perder 20 joules de energia, a água vai ganhar 20 joules de energia. De tal forma que quando eu somar a quantidade de energia que um perdeu, vamos supor menos 5, com a que o outro ganhou, essa soma, ela me dá zero. Ó, a soma me dá zero. O que significa que a expressão para o equilíbrio térmico é a seguinte: todas as somatória, né, das trocas de calor é igual a zero. Essa aqui é a minha expressão para o equilíbrio térmico. Eu vou fazer algumas situações sem mudança de estado físico. As situações com mudança de estado físico, aí os exercícios são do capeta, tá? Eu vou fazer alguns com vocês, mas não na aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou fazer só sem mudança de estado físico. Isso é, eu coloco um objeto dentro da água, o objeto não vai derreter. Ele vai continuar sólido. A água não vai evaporar. A água vai continuar líquida. Mas pode acontecer de eu colocar um objeto dentro da água e ele está numa temperatura tão alta, que ele evapore uma parte dessa água. Aí eu vou ter mudança de estado físico envolvida no problema. Pode acontecer de eu colocar gelo no refrigerante, tá? O que vai acontecer se eu colocar gelo no refrigerante? Ah, não, o refrigerante vai ficar aguado, concordo, né? Mas, se eu coloco gelo dentro de um refrigerante, o refrigerante ficou aguado por quê? Porque o gelo derreteu. Então, teve mudança de estado físico. E aí eu vou precisar fazer muitas contas de verdade, tá? Vou pegar aqui alguns exemplos de exercícios de equilíbrio térmico. Vocês vão ver que nesses exemplos, ó, tô saindo do Meet aqui, vou para uma situação de apresentação para vocês. Sempre que eu tiver um exemplo, fica mais fácil eu resolver esses exemplos se eu fizer uma tabelinha com informações do meu problema.
Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Isso é uma figura, certo? Eu vou passar isso aqui para minha lousinha e vou ensinar vocês a montar aqui na lousinha. Espera lá. Deixa eu montar aqui o Meeting para ver vocês. Deixa eu transferir o meu... Como é que eu transfiro? Ai, veio para cá. Ficou pequenininho, mas eu vou aumentar, tá bom? E aí, vamos aprender a fazer uma tabelinha. Aí, agora eu acho que vocês conseguem ler. Se não conseguir ler, me avisa. Se está muito pequenininho, me avisa, tá? O que o problema está me dizendo? Ó, a situação é a seguinte. Eu tenho um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius. Então, uma informação importante. É um broche. Tem massa 20 gramas e está a 160 graus Celsius. Ele foi colocado, provavelmente, dentro de um recipiente que tem água. Quanto de água? 28 gramas. E essa água, Daniel, sua perguntinha está lá em cima. Deixa eu ver, peraí, Daniel. Uma criança no período da gestação está sempre em equilíbrio térmico com a mãe. Ela está sempre em equilíbrio térmico com a mãe, exatamente por qual motivo? Ela está na temperatura do corpo humano, né? Eu acho que é uma situação de equilíbrio térmico, mas é só entre ela e a mãe, não entre ela e o ambiente. Você pode dizer que a criança está isolada, tá? Dentro da barriga. Então, ela vai ficar na temperatura lá do líquido da placenta, sim, Daniel. Tá bom? Aí é equilíbrio térmico. Quando você entra numa piscina, Daniel, você entra, você sente água muito gelada. Não sei se você concorda com isso. Se você ficar tomando sol e entrar na piscina, você vai falar, puta merda, como essa água aqui tá gelada. Então, a temperatura do seu corpo é alta, a temperatura da água é a temperatura ambiente. Mas depois que você fica um tempo na água, você não percebe mais que a água é fria, porque seu corpo entrou em equilíbrio térmico com a água. Então, você deixa de ter a sensação de água fria. Se você pega, equilíbrio térmico tem no seu dia a dia o tempo todo. Se você pega café quente e mistura com leite frio. Ao pegar café quente e misturar com leite frio, você tem café com leite morno. Equilíbrio térmico entre eles. E a xícara, tá? Só que se você deixar em cima da pia, você vai ver que daqui a pouquinho ele está na temperatura ambiente. A tendência é todos os corpos entrarem em equilíbrio térmico com o ambiente. Por isso que a gente isola as situações. Ok? Então, ó, tenho 28 gramas de água. O que eu sei dessa água? Ai, some isso aqui. Eu tenho uma pesquisa da Microsoft. Ai, meu Deus, sumiu. Inicialmente a 30 graus Celsius. O problema quer saber a temperatura de equilíbrio térmico. Aí ele me dá outras informações, ó. Ele me dá calor específico do broche de prata. Ele me dá calor específico da água. Mas tem bastante dados aqui. Sempre que eu vou fazer um exercício que envolve equilíbrio térmico, monto uma tabelinha, ok? O que você vai ter nessa tabelinha? Você vai escrever tudo o que aparece no seu problema. Eu vou chamar aqui de objetos, mas necessariamente não precisa ser um objeto, tá? A água não é um objeto. Mas eu estou colocando aqui os elementos. Podem colocar aqui os corpos envolvidos ao invés de objetos, tá? Tudo que for substância que tiver no seu problema, ok? Nessa sua tabelinha, coloca em uma coluna M de massa, coloca nessa coluna C de calor específico, coloca nessa coluna TI de temperatura inicial e coloca nessa outra coluna TF de temperatura final. Faz uma tabelinha parecida com a equação. A equação não é MC delta T, só que aqui eu estou colocando MC, temperatura inicial, temperatura final. Nesse meu problema, eu tenho só 2 elementos envolvidos. Então, minha tabelinha vai ter só 2 linhas. Aqui eu sempre ponho M, C, T, I, T, F. Tá? Agora, aqui, na coluna, vai variar. Eu tenho
como um corpo envolvido no meu problema, o broche de prata, e eu tenho aqui no meu problema água. Tem essas duas coisas. Aí, se tivesse ainda um brinco de bronze, eu ia pôr mais uma linha aqui e ia escrever brinco de bronze. Aí, se tivesse ainda uma pulseira de ouro, eu ia escrever lá, pulseira de ouro, tá? Para cada corpinho, para cada elemento que aparece aqui, eu crio uma linha diferente. Mas na coluna MC, temperatura inicial, temperatura final. Vamos passar os dados que a gente tem para essa tabela. Quando a gente passa os dados que a gente tem para essa tabela, sempre um buraquinho dessa tabela vai ficar sem preencher. Se ele ficar sem preencher, isso significa que essa é a pergunta do meu problema. A tabela não está completa. Se a minha tabela não está completa, a pergunta é exatamente aquilo que eu preciso para completar a tabela. O que eu sei do broche de prata? Massa, 20 gramas. Eu sei o calor específico da prata. Vamos lá no probleminha, ó. Dados calor específico da prata. Então, Czinho da prata é 0,056. A unidade que ele está, calorias por gramas graus Celsius. Eu sei a temperatura inicial desse broche de prata? Sei. Ele está inicialmente a 160 graus Celsius. Aí, o que eu sei? Eu sei que tem água. Quanto de água? Ó, a massa de água é 28 gramas. Quanto vale o calor específico da água? Vale 1 caloria por grama graus Celsius. Eu sei a temperatura inicial dessa água. Quanto que é a temperatura inicial dessa água? 30. Nossa, mas ficou aqui 2 buraquinhos na sua tabela em aberto. Mas eu não posso esquecer que nesses 2 buraquinhos, o valor é o mesmo. Por que nesses 2 quadradinhos aqui, o valor é o mesmo? Porque se eu estou falando em equilíbrio térmico, isso significa que eles têm a mesma temperatura final. Ok? Pode ser que o meu problema me dê a temperatura final. Ele fala, a temperatura final dessa mistura aí deu 40 graus Celsius. Então, eu vou pôr 40 em cima e 40 embaixo. Mas aí vai sobrar algum outro buraquinho para mim, aberto, em branco, para eu descobrir. Então, se eu jogar tudo numa tabela, eu consigo facilmente saber quem perde e saber quem ganha. Quem vai perder energia? Aquele que tem maior temperatura, o que significa que o broche de prata perde energia. Quem ganha energia? Aquele que tem temperatura menor. Então, a água vai ganhar energia. Quanto que a água vai ganhar de energia? A quantidade de calor que o broche vai perder. Ah, mas se eu quiser, eu não preciso nem saber quem perde e quem ganha. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar. O problema é equilíbrio térmico. Então, quando eu somar todas as trocas de calor, essa soma tem que dar 0. Isso aqui é matematicamente o equilíbrio térmico, tá? Quem que está trocando calor? Que eu preciso somar. Eu vou somar a quantidade de calor do broche, eu sei que ele perdeu, eu vou somar com a quantidade de calor da água, e eu sei que quando eu somar essas quantidades de calor, essa soma vai dar 0. Uma coisa que eu preciso ter em mente, a minha resposta tem que ser um número entre 160 e 30. Não pode ser maior do que 30, não pode ser menor do que 30 e não pode ser maior do que 160, tá? A C95 eu ainda não fiz a conta, Dani, peraí que eu vou fazer, tá bom? Mas é uma temperatura entre esses valores. Não é metade, tá? Por que não é metade a temperatura? Porque, olha, eu tenho massas diferentes, cada um deles precisa de quantidades de calor diferentes para elevar a temperatura em 1 grau Celsius. Como que eu calculo esses ΔQ do broche, ΔQ da água? A água não vai mudar de estado físico se eu colocar um broche dentro de 160 graus Celsius, ok? Então, o que eu vou fazer? Não tem mudança de estado físico. Como é que eu calculo ΔQ quando não tem mudança de estado físico? Eu faço MC ΔT. Aqui também não teve mudança de estado físico. Se não teve mudança de estado físico, de novo, MC
ΔT. E isso tem que ser igual a zero. Fiquem espertos. Esse MC ΔT, primeiro, para mim, que eu coloquei aqui, ele não é igual a esse MC ΔT. Eles são diferentes, tá? O meu MC ΔT primeiro é o do broche. O segundo é da água. Então, eu vou pegar os valores para cada um deles. Quanto vale a massa do broche? Pega ali na tabela. 20. Quanto vale o calor específico do broche? Pega na tabela. 0,056. Quanto vale a variação de temperatura do broche? Ah, isso eu não sei. Mas variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. E a temperatura inicial eu tenho é 160. Então, isto aqui é tudo do broche. Agora, eu vou somar com o da água. Qual é a massa de água que eu tenho? Pego ali na tabela. 28 gramas. Qual é o calor específico da água? Quanto vale o C da água? Ah, o C da água vale 1. Quanto vale a variação de temperatura da água? É temperatura final, que eu não sei quanto vale, ela é minha pergunta, TF, menos a temperatura inicial, que é 30. E essa soma vai ter que dar 0. Agora, eu vou fazer as continhas. Que continhas que eu vou fazer? Eu vou fazer o 20 multiplicado pelo 0, ai, meu Deus. Peraí. O 20 multiplicado pelo 0,056 e depois eu vou fazer a distributiva, tá? Eu ainda não vou distribuir. Eu vou pegar só 20 multiplicado por 0,056. Isso aqui vai me dar, essa partezinha aqui, ó, da continha, me dá 1,12. Então, 1,12 multiplica TF menos 160. 28 vezes 1 é 28. Então, eu vou ficar com mais 28, que multiplica TF menos 30. E isso tem que ser 0. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a distributiva. Tá? Eu vou pegar esse 1,12, vou multiplicar pelo TF, aí eu vou ter 1,12 TF, mais com menos dá menos, 1,12 vezes 160, isso dá 179,2. Mais, agora eu vou distribuir o 28. O 28 multiplica o TF, então eu fico com 28 TF. Mais com menos dá menos, e o 28 multiplica o 30, o que me dá 840. E essa soma vai me dar 0. Vou juntar tudo que tem TF e tudo que não tem TF. O que tem TF? 1,12 e o 28. Então, quando eu somar esses dois, eu vou ficar com 29,12 TF. Agora, eu vou juntar o que não é TF. Quem que não é TF? É o 179,2, que é negativo, tá? Eu vou manter aí o sinal de menos, eu não vou tirar esse sinalzinho de menos. Então, eu vou pegar 179,2 e vou juntar com menos 840. E quando eu junto esses dois números negativos, isso vai me dar menos 1019,2. E isso tem que ser igual a 0. Esse número que é negativo, eu vou levar ele para o outro lado da igualdade. Se eu levo ele para o outro lado da igualdade, ele passa a ser um número positivo. Então, eu fico com 29,12 TF igual a 1019,2. O TF, portanto, vai ser o 1019,2 dividido por 29,12. Essa divisão, ela dá
Vamos ver se você acertou aí. Eu acho que não. Opa! 35, quase, ó. Quase, né? 95 para 35. Só acertou o 5 do final. 35 graus Celsius. Ok? Pessoal, se montar a tabelinha, isso aqui fica tão sistemático, mas tão sistemático, que fica, assim, até chato fazer esses exercícios, tá? Porque fica muito repetitivo. Tem hora que ele dá o TF e pergunta o calor específico. Tem hora que ele dá o TF e pergunta a massa de um deles, ok? Então, o jeitão de fazer é sempre o mesmo. Eu acho simples se vocês disponibilizarem todos os dados do problema em tabela. Então, ó, constrói uma tabela com todos os dados do probleminha de vocês. E aí, se você conseguir, você já vê o que está te faltando aqui, ó. Essa aqui é a minha pergunta. Dizido que era a parte mais legal. A parte mais legal é quando ela vai ficando mais difícil. Coloca um gelo aí que vai ficar bem legal o problema. Aqui ele fica muito repetitivo. Agora, mais fácil do que qualquer exercício anterior, tá? Vocês vão fazer vários desses, tem muitos, assim, se vocês pegarem livros de física, eu vou tentar pôr poucos na lista, não vou tentar pôr muitos, não, tá? Vou ver aí, vou montar a listinha de vocês. Se ela já não estiver montada, eu acho que ela tá montada, né? Tá bom? Pessoal, faltam 2 minutinhos para encerrar a minha aula. E então, eu vou encerrar minha aula por aqui, não vou começar mais nenhum outro. Na próxima aula, que é a semana que vem, eu faço mais exemplos ainda sem mudança de estado físico. Só depois que eu faço com mudança de estado físico. Eu preciso que vocês peguem o jeitão de montar a tabelinha, de trabalhar com essa equação Q igual a MC delta T. Na listinha vai ter exercício que é para usar só QMC delta T. Bobinhos. Dá lá uma massa de água, calor específico da água, temperatura inicial, temperatura final, cálculo delta Q. Vai ter parecido com os do gráfico, vai ter parecidos com o de equilíbrio térmico, sem mudança de estado físico, por enquanto. Ok? Depois a gente faz com mudança de estado físico. Pessoal, uma boa noite para vocês. Essa semana sem lista. A semana que vem eu mando a listinha para vocês. Obrigado pela presença na aula, Lucas, e todos vocês, obrigada pela presença na aula, e boas aulas ainda para vocês nessa semana. Estou interrompendo aqui a gravação. Ok, vou